Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Nosso vídeo de hoje é sobre o caso de Baipendi, um dos casos da ufologia brasileira e mundial mais rico em detalhes curiosíssimos. Quando a simplicidade fala muitas palavras riquíssimas e nos deixa um grande testemunho de um contato entre raças que habitam esse nosso universo. Confiram o vídeo, espero que gostem. Vamos aí. O incrível caso ufológico foi vivido pelo fazendeiro Arlindo Gabriel na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas Gerais, em 16 de maio de 1979. O fato ocorreu num local distante da zona rural, enquanto Arlindo se preparava para fazer uma caçada com mais dois amigos. Os homens, em determinado momento, se separaram, provavelmente no intuito de cada um isoladamente obter sua própria caça, individualmente. E mal sabia o Arlindo que voltaria com um incrível relato. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o seu Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. O contato não iria parar por aí. Ao todo, Arlindo iria encontrar 4 objetos desconhecidos. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados. E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo, vermelho e branco, sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme, tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali, atrás mais ou menos ali, desceu um outro de cima, veio, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Fui caminhando um pouquinho, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, assim, tum, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Vejam agora como o corpo de um homem simples como Arlindo chega a expressar mais do que as palavras que ele está usando para descrever o que viveu e sentiu durante aquele ocorrido. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado e outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, eles não largaram não. Ele repete através de gestos uma certa repulsa, uma ojeriza do toque dos alienígenas. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina, estava instalando, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro.
E tinha um aparelho repartido em duas partes. Tinha uma tela de um lado e outra tela de outro. Preste atenção a essa curiosa descrição agora. Você vai lá, vai aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua, ela disse aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. O fazendeiro fala, em sua simplicidade, sobre uma mancha que lhe foi mostrada na tela da nave alienígena. Algo que para ele lhe pareceu uma clara de ovo. Ele não sabe, mas está descrevendo para nós que viu uma galáxia. E o tripulante localizou nessa imagem a posição do nosso sistema solar. Tentando também para o Arlindo explicar a sincronia da órbita para se chegar a um planeta em movimento ao redor de um Sol e do movimento que ele tem ao redor dele mesmo. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A simplicidade desse relato, a pessoa que está falando e como está falando, engrandece a riqueza da autenticidade do registro. Até para alguém inventar uma história, ela tem que ter conhecimento prévio de algo relacionado ao assunto. No caso em questão, Arlindo não é um fã de ficção científica ou alguém que viu o filme, por exemplo, Jornada nas Estrelas. É um homem que mal conhece imagens de naves e astros, bem pouco mais além das imagens do Sol e da Lua a ele mostradas. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. A importância desse caso também está na presença e registro de evidências físicas deixadas no solo pela espaçonave. Veja a explicação do ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos, e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. Essas marcas impressas são realmente incríveis. Nessa parte da reportagem, fica destacada a seriedade do Dr. Ubirajara Rodrigues e a tendência metodológica, bem acadêmica, com que ele lidava com essas pesquisas na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto. Bem, nós precisamos destacar que o Arlindo fala com uma riqueza de detalhes e apresenta suas justificativas muito boas para explicar o que viveu, o que ocorreu. Por exemplo, no relato original, ele disse que tentou fotografar a nave, que seria um quarto objeto, porém foi ofuscado por uma intensa luz e, ao tentar se afastar, perdeu seus pertences e se sentiu paralisado, caindo no chão, até o momento que foi levantado pelos alienígenas, que eram idênticos a nós, seres humanos da Terra, sendo um pouco mais baixos. Arlindo, durante o momento que esteve dentro da nave, andou livremente pelos compartimentos, sem ser detido por nada ou por alguém. No seu relato não se lembra ou não passou realmente por nenhum exame médico. Ele lembra
que havia um cheiro de poeira no ar, sendo dentro da nave um ambiente muito frio, bem mais frio que do lado de fora. Lembra também que os tripulantes não retiraram nenhum dos capacetes que usavam, exceto um deles, o que explicava para o Arlindo as imagens que apareciam no aparelho com telas, né, que o aparelho, inclusive, o Arlindo até chamou de geladeira. Teria sido esse ser, esse que explicava, que chegou a falar: somos feitos do mesmo material, do mesmo jeito. Após 2 horas, o Arlindo foi liberado no mesmo local em que se encontrava no início do encontro e descreve que sentiu náuseas e tonturas enquanto voltava para casa, chamando do jeito que podia pelos amigos da caçada. Entretanto, foi orientado ao descer da nave pelos alienígenas para não olhar para trás, para não ferir os olhos. Não está no vídeo, mas existe um registro no qual o Arlindo foi perguntado por um dos seres da nave se ele tinha tido contato com a tal de Zurka, que seria uma espécie de artefato da mesma origem daqueles tripulantes, cuja função era se comunicar com eles, passar informações para eles, e que devia ter sofrido algum problema técnico, pois não tinha feito contato já há algum tempo, o forçando então a descer na Terra. Arlindo lembra que não havia sincronia entre o movimento da boca dos seres falando com ele e os sons das palavras que ele ouvia, lhe parecendo que, na verdade, o som não vinha deles, não vinha da boca, mas sim do ambiente ao redor onde ele estava com os tripulantes. Após tudo ocorrer, Arlindo tentou revelar as fotos, embora a máquina estivesse visivelmente avariada, como se tivesse sido queimada e estando coberta por um tipo de fuligem. Não se sabe por que a máquina ficou assim. O embornal, a sacola dele de alimentos, usado por ele, que havia realmente ficado na nave, foi encontrado um mês depois, com as inscrições que no momento ninguém traduziu. Algumas instituições importantes, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, chegaram a se interessar pela semelhança dos algarismos na sacola, no embornal, e os encontrados no manuscrito, por exemplo, no Mar Morto, ou seja, um hebraico antigo. Entretanto, a universidade nunca apresentou suas conclusões. A mensagem foi analisada por integrantes da revista UFO, alguns dos maiores ufólogos do Brasil, considerando os algarismos de muitas línguas antigas, chegando a uma mensagem comum: umedeça aquele que oprime a erva nova, faça-a nascer para que esteja concluída e domine a matéria o que vem da palavra, realize o destino da beleza que conserva perfeita a ele aquele que protege. Palavra inútil e impura tem um escudo que reforça seu jardim, ruína sobre o quê? Sobre a força natural da vida. Agora é um momento para o que vem da evolução da forma e da consciência ordinária e consciência natural. Existe como um ouro puro, como a chapa superior, como a síntese da existência e do conhecimento. Defeito violento é a força da consciência objetiva, movimento evolutivo que isto é, sem nenhum amor, apenas para conservar o domínio. Cada rebento possui um sublime poder. A árvore de ouro puro, dissolução do mal, seja um insignificante semente. Isso foi a tradução ao pé da letra. Mas no entendimento dos especialistas, a mensagem poderia querer dizer o seguinte: as raças desenvolvidas do espaço têm autoridade para estabelecer as bases da fraternidade universal, pois sua autoridade está calcada na fraternidade e não no domínio. Esse é o caso de Baipendi, conhecido também como o caso do embornal, e que talvez seja um registro de um grande encontro entre raças do cosmos. Infelizmente, a simplicidade de Arlindo, bem como o seu nervosismo e a inimaginável atmosfera emocional que ele foi envolvido e da qual somente podemos imaginar como deve ser, tenha contribuído para a perda de informações valiosas deste incrível contato. O que ficou, no entanto, vem a formar, sem dúvida, um tesouro da ufologia brasileira e mundial. Bem, o que dizer sobre o caso de Baipendi? Eu sempre vou destacar a simplicidade que o Arlindo tinha
E que como foi falado no vídeo, como foi rico, né? Você imaginar que aquele homem que não sabia descrever, como isso remete a muitas coisas. Veja, para mim, quando eu vi esse primeiro vídeo, eu era um adolescente, mas eu, numa formação de um adolescente educacional, quando Arlindo disse, eu vi uma mancha, ele falou, eu vi um sol, eu vi uma lua, e eu vi uma mancha que parecia uma clara de ovo. Gente, eu disse, uma galáxia. E assim, eu era simples na questão de um conhecimento sobre as culturas e sobre como as coisas funcionavam, como as pessoas interpretavam. Mas essa ideia é uma ideia antiga que me veio desde a primeira vez que eu vi esse vídeo. Como o Arlindo estava falando coisas na sua simplicidade, e isso me remetia, por exemplo, àquelas descrições antigas que estão nos Virmanas, dos textos hindus que falam de batalhas no céu, que falam de coisas que eram cheias de pessoas dentro e que podiam ir até as estrelas e que tinham compartimentos, de luzes, de homens que voavam, as representações que a gente vê na Idade Média, na própria Bíblia, eles descrevendo coisas no céu. Até em textos egípcios que falam sobre coisas vistas no céu com a simplicidade e com o contexto que levava eles às ideias mais religiosas, mais mitológicas da coisa, justamente por ser aspectos do seu mundo, da forma com que eles viam o mundo. Arlindo nos mostra isso. Ele não fala somente sobre um encontro alienígena, um contato imediato. Ele fala de um contato imediato ao seu modo simples, do interior da zona rural de Minas Gerais. Isso para mim é ímpar e tem um grande valor. É cheio de detalhes. Aquela questão das mensagens, isso é importante a gente dizer, para você ver como é feito com seriedade. A ufologia hoje não é mais talvez nunca tenha sido para muitos, mas para muitos foi uma coisa muito amadora. Mas você veja, teve gente que pegou as letras que estavam no embornal e viram a mensagem que foi falada no vídeo, bem complexa. Mas teve outras pessoas que, por exemplo, disse, não, elas podem ser traduzidas, vistas pelo espelho, ou se for agrupadas de forma diagonal, as letras forem, e aí dava outras mensagens, né? Então você vê como a coisa é muito mais complexa, não é só assim. Isso me lembra aquela coisa do código da Bíblia, não sei se vocês já ouviram em outra oportunidade, que a Bíblia teria um código, e que nas páginas simples dos textos que nós lemos, quando folheamos a Bíblia, nós podemos agrupar como palavras escondidas naqueles joguinhos de palavras cruzadas. Nós podemos achar letras que estão perto uma das outras, que em diagonal ou de trás para frente formariam palavras que, juntas com outras encontradas na mesma página, dariam profecias. Aí teve um cara que disse, olha, isso aí ocorre por causa de um fenômeno mental, não é porque a Bíblia está dizendo. Vejam só, aí pegou um exemplar de 20 mil águas submarinas e achou várias profecias também. Então, esses cuidados a gente tem que ter, não é simplesmente crer. Quando aplicamos o método científico, e eu via isso num ufólogo ímpar também, vou usar o mesmo termo, que era o Dr. Ubirajara Rodrigues, que se afastou da questão ufológica após o grande estudo que fez no incidente do caso Varginha, que vamos trazer aqui para vocês em outra oportunidade. Mas ele tentava usar, era um descartiano, o Descartes, né? O Descartes, por excelência, e muito exigente. Você vê como ele se expressa. Então, assim, ele para mim ainda é uma referência de como é possível aplicar o método científico na questão da ufologia. E nós temos esse caso de Baipendi feito por ele. Basicamente foi ele que foi com a Arlindo no lugar, ele foi o grande envolvido por isso. Outro dia eu ouvi uma entrevista do
Ubirajara, ele já nesses últimos anos, ele dizendo que é o seu caso preferido, porque houve evidências físicas, houve um envolvimento dele no local e etc. Bom, um grande registro, por isso que a gente escolheu para trazer aqui para vocês, porque é obrigatório. O caso de Baipendi, algumas pessoas lamentam o fato de ter sido o Arlindo contactado, porque há em outros documentos que quando o Arlindo estava subindo a rampa do disco voador, teria acontecido um momento que um dos alienígenas disse assim: você tem conhecimento? Você, no sentido, você me entende? Você tem cultura para me entender? Então, a gente fica pensando que se não fosse o Arlindo, se fosse um Carl Sagan, que nem defendia a existência desse tipo de encontros imediatos, mas se fosse um grande ufólogo, se fosse o próprio Ubirajara, como isso teria sido bem aproveitado? Mas, como falei, por ter sido o homem simples do Arlindo, teve todo o seu capricho, toda a sua riqueza por ter acontecido dessa forma. E, para mim, como citado também, um grande tesouro ufológico brasileiro e mundial. Bom, poderíamos falar horas sobre o caso de Baipendi, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas, mandem críticas. Se tiver alguém que gostaria de saber mais detalhes, mandem sua pergunta. Se eu souber se aconteceu o questionado, vamos dividir nos comentários com todos, e é assim que vamos fazer juntos a nossa pesquisa. Não esqueçam de se inscrever no canal. Estou sempre lembrando isso aqui. Se inscreva no canal, visite o site, colabore, mande sugestões e críticas para que a gente possa melhorar nossos defeitos. É isso. Muito obrigado e até nosso próximo encontro. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável.